Bom dia, eu sou o professor Rui e a aula de hoje é sobre ciência e engenharia dos materiais poliméricos. Bom, então das três categorias de materiais possíveis, né, que a gente encontra dentro da engenharia e da natureza para usar na engenharia civil, a última categoria são os polímeros. E como eu mostrei para vocês nesse gráfico em escala, né, os polímeros são aqueles que têm menor resistência mecânica, embora tenha grande deformação. Embora não, é uma outra característica, né? E tem grande deformação, especialmente plástica. Aqui eu mostro para vocês, destaco um polímero muito usado, que é o PP, polipropileno. Tem resistência à compressão em torno de 40 MPa e módulo de elasticidade em torno de 1,2 GPa. Lembra desse gráfico que relaciona resistência com densidade? Os polímeros são geralmente os materiais com menor densidade dentre os materiais que a gente usa dentro da engenharia, porém com menor resistência mecânica. Tá? Mas ele tem muita importância, especialmente porque ele varia muito suas propriedades, suas características, então ele tem uma grande importância dentro da engenharia. Antigamente, lá, tá vendo? Desde antes de Cristo, os materiais poliméricos eram os mais utilizados, mas sempre eram materiais naturais, não é? Porque não existia indústria, né? Como, por exemplo, fibras, óleos, tudo encontrado na natureza e pronto. Com o tempo, especialmente com, né, o ser humano conseguindo produzir, manipular metais, os metais foram ganhando muita importância dentro do uso, né, para a humanidade. Até chegar à Revolução Industrial propriamente dita, onde a indústria começou a fabricar polímeros, né, polímeros industrializados. E aí o metal começou a perder, quanto mais o tempo passou, o metal perdeu sua importância, e os polímeros passaram a ganhar importância novamente, e até mesmo misturado com outros materiais, formando os compósitos. Tá? Então são materiais muito utilizados pela humanidade. Dentro da engenharia civil a gente não usa ele em muito volume, mas vocês vão ver que a gente usa muito em variedade de usos. O que caracteriza ser um material polimérico, né? Essa é a definição. Os polímeros são macromoléculas. Você também aprendeu isso no ensino médio, tá? São macromoléculas orgânicas, a gente tem carbono na sua composição, formada pela união simples chamada de monômeros, né? A gente tem monômero, que é uma única célula, como se fosse uma única molécula. Quando a gente repete isso no espaço, a gente forma o polímero, que são as moléculas de cadeias longas com grupos repetitivos, né? Dentro dessa macromolécula, a ligação é primária, uma ligação covalente. Os principais elementos que compõem essas cadeias são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que é o que vai caracterizar ser um material orgânico. E outros elementos não metálicos nesse caso. Entre uma cadeia polimérica e outra, a ligação já não é primária, é uma ligação secundária, normalmente força de Van der Waals. Essa definição, esse conjunto de coisas que caracterizam um polímero, geram essa lista de propriedades e comportamento, que é, geralmente, o polímero tem menos resistência mecânica. Ah, mas a ligação não é covalente? É covalente dentro de uma macromolécula, mas entre uma macromolécula e outra é Van der Waals. Então não importa se uma macromolécula é super resistente, se para ligar uma macromolécula com outra é uma ligação secundária, vai romper na ligação secundária. Tem baixo custo, tá? É barato fazer industrialmente, geralmente são menos densos, e tem facilidade de formas, de fazer formas. Por isso que tem um monte de coisa feita de plástico, porque você consegue fazer aquela forma de modo muito barato. Então a definição básica é essa, né? Questão de vestibular, né? O que é um monômero, o que é um polímero? Um monômero é a molécula única ali, orgânica, que geralmente vai ter aqueles elementos que eu falei, né? Nesse caso tem carbono e hidrogênio. Quando eu pego esse monômero e repito ele numa grande cadeia que se repete no espaço, o nome disso é polímero. É isso que está acontecendo aí na mesma molécula de carbono e hidrogênio, só que se repete no espaço. Dentro do polímero, né, essa unidade única, que seria uma molécula, né, dentro dessa macromolécula, a gente chama de mero. Os polímeros, a definição fala que a ligação é covalente, mas eu já falei para vocês, olha a ordem de grandeza de uma ligação de Van der Waals, que é a que liga uma macromolécula e outra. É algo de uma ordem de grandeza 40 comparado com algo de uma ordem de grandeza de 1000, por exemplo, ou 800 no caso dos metais. Né? Então, por isso que os polímeros geralmente têm resistência mecânica muito menor do que os metais ou do que as cerâmicas. Bom, como que as macromoléculas se arranjam no espaço? Né? A estrutura molecular dos polímeros. Né? Elas podem se arranjar no que a gente chama de estrutura linear, ou ramificada, ou reticulada. A reticulada é o que forma espacialmente o que a gente chama de estrutura em rede. Tá?
Ah, mas o que é isso, né? Linear é quando eu tenho macromoléculas, sempre macromoléculas compridas, com essa geometria aí, né? E ela sempre, a ligação entre uma macromolécula e outra é uma ligação secundária. Quando eu tenho uma quantidade maior de ligações primárias dentro do volume, né? Eu começo a ter uma macromolécula ligada com uma outra macromolécula de forma primária, formando o que a gente chama de estrutura ramificada. Ah, mas um ramo e outro ainda é unido por força de Van der Waals. Ainda é uma ligação secundária. Quando eu tenho uma quantidade de ligações primárias tão grande, que eu formo essa estrutura em rede, é muito menor a quantidade de ligação de Van der Waals ali naquele volume que vai ligar uma macromolécula e outra, a quantidade de ligações primárias entre as macromoléculas é muito grande, a gente chama de estrutura reticulada ou estrutura em rede. Né? Que você já deve ter percebido que a estrutura linear vai ser polímeros de menor resistência do que os polímeros com estrutura em rede. Porque polímeros com estrutura em rede são mais governados pelas ligações primárias entre as macromoléculas do que os polímeros de estrutura linear. Bom, e partindo para o tecnológico, né, a gente tem 3 tipos de polímeros, que são o que a gente chama de polímeros rígidos, que são os termofixos, esse é o nome, termofixos, eles são mais rígidos, né, rigidez maior, são menos dúcteis, menor deformação plástica. Temos os polímeros que a gente chama de plásticos, que são os termoplásticos. Eles têm resistência mecânica menor, só que eles têm maior deformação plástica. Vejam que tem 2 curvas aí de polímeros termoplásticos e eu vou explicar por quê. E temos os elastômeros, são os menos resistentes de todos, só que são aqueles que têm grande deformação. Tá? E eu já devo ter falado em alguma outra aula que o comportamento da curva tensão-deformação dele é o único material que tem essa concavidade para cima, que é antinatural, é diferente dos outros materiais, que geralmente tem trecho elástico e depois tem trecho plástico, então a concavidade fica para baixo. Nesse caso, ele tem todo um trecho elástico, e aí quando tem a deformação plástica, na verdade ele ganha, ele aumenta a sua capacidade resistente, né? São os elastômeros, tá? Bom, então, detalhando mais e definindo o que são polímeros termofixos, né? São polímeros que são compostos estruturados principalmente por cadeias poliméricas reticuladas. Já falei, as reticuladas ou em rede são aquelas que têm maior resistência mecânica porque tem mais ligações primárias na sua estrutura. Tá? O fato, que está escrito nesse texto aí, o fato da ligação química ser maior faz com que quando eu coloco alta temperatura para tentar destruir essa molécula formada, eu não consigo, por exemplo, aliviar essas reações químicas, né? Eu coloco muita energia para que isso aconteça. Então, quando acontece de haver a ruptura, a decomposição térmica de um termofixo, ele simplesmente se degrada, ele se destrói. Por esse motivo, um polímero termofixo não é reciclável. É impossível reciclar um polímero termofixo, tá? Inferindo calor para ele de novo voltar a ser um líquido e de novo você conseguir conformar ele. Não dá para fazer isso num termofixo, tá? Então, ó, resumindo, ele só pode ser conformado uma vez, que você pega monômeros, aplica calor e forma uma única vez o polímero termofixo. Ele não amolece quando se coloca a temperatura e ele é mais resistente entre todas as outras categorias de polímeros, tá? E a sua estrutura geralmente é reticulada, né, que é a estrutura em rede. O que são polímeros termoplásticos? Bom, eles já têm mais a sua resistência governada mais pelas ligações secundárias. Então são aqueles onde a estrutura molecular ela é mais linear ou ramificada, que são as estruturas menos resistentes. Tá? O que acontece? Quando a gente, por essa menor resistência na ligação química, quando a gente coloca calor num termoplástico, você desfaz alguma dessas ligações secundárias e esse polímero perde rigidez. Então, enquanto o polímero termoplástico está na temperatura ambiente, uma temperatura mais fria, dependendo do polímero, ele tem esse comportamento com menor deformação plástica. Ele se comporta de modo mais rígido. Quando a gente coloca calor, ele não entra em colapso imediatamente. Ele primeiro amolece. Ele vira um polímero que tem maior deformação. Você já deve ter visto algum tipo de plástico que ele tem um comportamento, você coloca calor e ele passa a ficar mole, sabe? Se comporta como um material mole. O PVC é um exemplo disso. Se colocar calor, ele se comporta como um material mole.
Tá? Então isso é uma característica somente dos termoplásticos. E isso faz com que ele seja o único polímero reciclável. Então se eu coloco calor novamente, eu consigo formar ele e colocar um outro formato nele de novo. Então eu consigo fazer uma outra peça, quando resfria, ele volta a ser rígido. Tá? Então, os plásticos recicláveis são os polímeros termoplásticos. Bom, então resumindo, né? Podem ser conformados várias vezes, são recicláveis. Tem estrutura linear ou ramificada e tem uma propriedade que talvez você nunca tenha aprendido isso na sua vida escolar, chamada temperatura de transição vítrea. É justamente aquela temperatura tal que eu coloco o calor, ele deixa de se comportar como um rígido e passa a se comportar como um sólido flexível. Veja se você entende, né? O que é. A sigla é TG, temperatura de transição vítrea, a sigla é TG. Você sabe qual que é o conceito de temperatura de ebulição, veja nessa seta aí, né? Você sabe o conceito de temperatura de fusão, você sabe o conceito de estado físico dos materiais. Então, acima da temperatura de ebulição é um gás, abaixo dela é um líquido, abaixo da temperatura de fusão é um sólido. O que é a TG? É uma temperatura que é abaixo da temperatura de fusão. O material continua sendo sólido. Se ele está com uma temperatura muito fria, ele abaixo da TG é um sólido rígido. Se eu subo a temperatura acima da TG, ele passa a ser um sólido flexível, borrachoso. Ah, se eu botar mais temperatura ainda, beleza, se eu atingir a temperatura de fusão, ele passa a mudar o estado físico e vira um líquido. Tá? Então, só os termoplásticos têm essa característica que a gente chama de TG. Né? Que você aquece ele, ele passa a se comportar como um material flexível. Aqui é um exemplo de um material onde esse estudo quis determinar qual que era a TG desse material. Então vamos lá, isso aqui é um acrílico, né? PMMA. Vocês devem ter visto, né? Um tipo de plástico chamado de acrílico, né? Então, a 4 graus Celsius, o acrílico tem mais resistência e ele é mais rígido. A 20 graus Celsius, menos resistência, ele vai mudando sua rigidez. Tá? Depois de 40, quando eu atinjo 50, você vê que a mudança é brusca. A resistência cai mais um pouco, só que acontece, ele passa a ter uma grande deformação plástica. Né? Então ele fica mole, se comporta como um borrachoso. Qual que é a temperatura TG do acrílico? Com esses dados que eu te apresento, a TG dele é 50 graus Celsius. Ou entre 40 e 50, né? Que eu não fui fazendo de 1 em 1. É entre 40 e 50, é quando ele deixa de ter um comportamento rígido, passa a ter um comportamento de sólido flexível. Por último, a última categoria são os elastômeros. São os elásticos, as borrachas. São os materiais poliméricos que deformam muito. Tá? Então, o que faz, né, basicamente, esse material ter esse comportamento, tá, gente? O que faz é o arranjo das macromoléculas. Veja a figura que está aí. As macromoléculas, elas não ficam esticadas no espaço. É como se elas formassem todo esse emaranhado aí. Então, quando eu aplico uma solicitação mecânica, a primeira coisa que acontece não é eu solicitar a macromolécula mecanicamente, sabe? A primeira coisa que acontece é as macromoléculas se alinharem. Então, enquanto eu pego todo esse emaranhado de macromolécula e vou alinhando, ele vai esticando. Se eu tirar a minha carga, pum, ele volta como estava. Né? Lembra? Sabe quando você não secou o cabelo, ele fica aquele chumaço de cabelo rebelde, né? Você vai assim e ele não volta, ele volta mesmo. É um princípio, né? Um paralelo bem porco aqui. É um princípio que acontece com a estrutura molecular dos elastômeros. Chega um momento que eu estiquei, né? Aí sim eu estiquei as macromoléculas. Aí sim ele começa a ser solicitado mecanicamente. Se você pegar um elastiquinho, sabe, um elastiquinho de cabelo. Você pegar um elastiquinho, você consegue perceber que você vai esticando ele tem uma hora que é mais ou menos o fim de curso dele. Você sabe que se você esticar mais, vai dar ruim, entendeu? Você sabe que ele vai começar a quebrar se você esticar mais. É basicamente esse momento onde eu cheguei e estiquei as macromoléculas lá da sua estrutura interna do elastômero. Né? Por isso que a curva do elastômero é ao contrário. Porque enquanto ele está só alinhando lá as macromoléculas, ele não oferece grande resistência. Ele só está esticando. Aí depois sim, aí você está pegando a macromolécula onde tem as ligações primárias e você está destruindo a macromolécula. Aí ele vai apresentar uma resistência maior. Por isso que a curva tem uma concavidade diferente. Bom, vocês devem ter percebido que assim como a aula de aço, né? Aqui no caso dos polímeros eu tenho que apresentar coisas mais conceituais para você entender os diferentes tipos de polímeros, né? Que são essas 3 categorias, elastômero, termofixo e termoplástico. E sendo que o termoplástico tem algo muito próprio só dele, né? Que ele amolece com o tempo, tá?
Então, deixa eu dar um exemplo para vocês de como é importante você usar isso. Imagine que você usa tubo de PVC, que na temperatura ambiente ele se comporta como é um termoplástico, tá, o PVC. Ele se comporta como um sólido rígido. Aí você fez lá as conexões dentro da parede, né, com cola, botou lá o cotovelo, tal. Aí você passa água quente lá dentro. Só que a uns 100 graus Celsius, por exemplo, ele deixa de ser termoplástico rígido e passa a ser um termoplástico com comportamento flexível, borrachoso. O que vai acontecer com esse seu plástico lá dentro? Ele vai virar uma mangueira lá dentro, entendeu? Flexível, vai desfazer as conexões e tal, e aí vai estragar toda a sua estrutura, né, seu sistema predial. Tá? Ah, mas então que tipo de polímero eu vou usar para tubulação de água quente? Eu vou usar ou um termofixo ou um termoplástico que a sua TG é superior à temperatura que a água pode atingir ali dentro. Tá? Então veja como é importante, né, para você não ter um desempenho de um sistema inteiro errado, você saber o seu tipo de comportamento. Senão você vai ficar refém sempre a um outro profissional. Sempre um outro profissional vai falar assim, posso usar PVC? Posso usar acrílico? Posso usar esse outro material? Você nunca vai saber a causa dele, tá? Então, entenda, faça direitinho o seu caderno, traga dúvida para a aula, entenda esse conceito. Sempre que a aula parecer pior, porque ela tem mais conceitos e aí ficou mais difícil de você entender, é onde eu estou te dando mais ferramentas para você ser um profissional com mais autonomia, certo?